Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter vocês por aqui. Quem fala é Juliana Souza e hoje eu quero dar um relato para vocês sobre a importância de consultas médicas e exames médicos, principalmente para as pessoas depressivas. Mas antes de eu falar o meu relato, eu quero ler para vocês uma frase que foi muito impactante quando eu estava esboçando o que eu queria falar para vocês, que eu considero como importante. E a frase diz o seguinte: buscar ajuda médica é um gesto de amor, de autocuidado. É a valorização que você dá a você mesmo. Do contrário, demonstra que você não se ama, não se valoriza e não sabe cuidar de você. Forte, né, essa frase? Gente, essa frase ela é muito forte. E ela veio quando eu fui esboçar esse relato que eu vou contar pra vocês. E realmente faz todo sentido. Eu fiquei de 3 anos a quase 4 anos sem passar em consulta médica. E eu falo, gente, por favor, não façam isso, tá bom? Não façam isso, não sigam esse exemplo. Se você tá muito tempo sem procurar o médico, por favor, a partir de agora, agende o mais rápido uma consulta médica, tá bom? Principalmente as mulheres, porque tem também os especialistas que a gente precisa passar com regularidade, tá certo? Então vamos lá. Eu fiquei esse tempo de 3 anos a quase 4 anos e eu não tinha perspectiva de vida, eu não pensava em saúde, eu queria, na verdade, dar um fim na minha vida, então eu não tinha nenhuma preocupação em saber como que estava o meu estado de saúde. E eu repito, não façam isso com vocês, tá bom? Eu fiquei esse tempo todo e eu só consegui desencadear essa vontade a partir do momento que eu comecei a voltar, que eu comecei a estudar sobre o autoconhecimento, me conectar com a informação sobre a reprogramação mental, mudança de mentalidade, mudança de hábito, prática do exercício físico. Quando eu comecei a me conectar com essas coisas que levam e que conduziam à saúde, à vida, né? Eu deixei então de pensar na morte e deixei de pensar na doença e passei a pensar na saúde, pensar na vida. Foi onde eu falei, eu preciso marcar uma consulta médica. Marquei uma consulta médica, foi pelo SUS, né? Eu recorri ao SUS porque eu não tinha convênio médico e também não tinha como pagar um médico particular. E a gente utilizar o serviço do SUS é assim, precisa ter paciência, gente, porque tem muitas pessoas que necessitam desse recurso, então a demanda é muito grande, então precisa ter paciência, tá? E assim, é saber que você vai agendar e vai chegar o seu dia de passar. É melhor do que nem agendar, tá certo? Porque você precisa cuidar de você. Você é a pessoa mais importante. Não existe nada e nem ninguém mais importante do que você, mas eu já te explico. Então eu marquei a consulta, esperei o tempo que precisava esperar, passei a médica se espantou por tanto tempo eu ter ficado sem passar em consulta médica, sem fazer os exames, ela se espantou e pediu muitos exames para que eu fizesse. Eu agendei esses exames, eles demoraram, foram em lugares diferentes, lugares mais longes, mas eu realizei todos os exames sem reclamar. Por quê? Porque eu estava conectada com a saúde. Eu queria vida, eu queria saúde. Então, por isso que eu estava em busca de saber como a minha saúde estava. Fiz os exames. Por quê, gente? Porque assim, o depressivo, ele é como se a bateria dele tivesse sempre a 5%. A gente sente muita fraqueza, muito cansaço,
muito desânimo, muita angústia, muita dor. Por quê? Porque a gente carrega todos os sentimentos e pensamentos de angústia, de dor, de tristeza, de falta, de dependência, de, sabe? São tantos sentimentos depreciativos que a gente está sempre esgotado. A gente está sempre esgotado. Então é importante buscar ajuda médica, porque assim, a depressão ela mexe muito em tudo na gente, em tudo. E eu percebi que o meu paladar tinha mudado, eu deixei de consumir alimentos saudáveis, comecei a comer mais alimentos gordurosos, mais alimentos doce, né? Então, o que acontece? Quando a gente muda o nosso paladar e passa a comer alimentos não saudáveis, a gente fica carente de várias substâncias, de proteínas, de tantas coisas que o nosso corpo precisa. Então, quando eu fui à médica, marquei, voltei com os exames, voltei lá com o retorno dos exames, o diagnóstico foi que eu estava com carência, com falta de vitamina D, mas era um número bem espantoso. E ela me recomendou 3 meses do uso de remédio da vitamina D, 10 minutos de banho de sol no primeiro horário da manhã, né, num dos primeiros horários da manhã, e pediu para que eu comesse verduras verdes escuras. Eu fiz, né, essa sugestão, essa orientação da médica. Eu segui ali os 3 meses consumindo esses alimentos e passei a consumir. Já entrei no hábito da boa alimentação e passei a consumir. Então assim, se eu estava aberta a aceitar, porque se eu só aceitasse a receita, não ia resolver. Ou se fosse resolver, seria parcialmente. Por quê? Porque o médico, ele oferece não só a receita médica, mas o mínimo de bem-estar para você. Sabe? Porque se conectar no sol, gente, é maravilhoso. É muito bom, porque a gente recebe aquela luz. Parece que aquela luz vai invadindo os nossos corpos e vai preenchendo a nossa alma, sabe? Vai iluminando a nossa alma, vai dando disposição pra gente. E a vitamina D, ela ajuda, ela dá essa disposição, ela dá esse ânimo pra gente. Eu percebi que as minhas atividades, eu percebi que no meu dia a dia eu tinha mais ânimo para incluir mais uma atividade. Eu não ficava esgotada, como eu falei para vocês, que o depressivo fica como se a bateria tivesse 5%. A minha bateria já estava no 100%, eu já estava carregada, eu estava animada, eu estava disposta, sabe? Por quê? Porque eu fiz essas ações que a médica falou e eu falo para você. Não fique somente na receita médica, ouça com amor, com o coração aberto e mente aberta a sugestão que o médico está te dando, porque ele está te dando uma sugestão também de bem-estar, tá certo? E eu fui fazendo isso, eu fui melhorando, eu fui percebendo uma melhora, eu fui incluindo mais coisas, né? Mais uma atividade na minha rotina, eu fui percebendo o ânimo, eu fui percebendo essa disposição, e isso é muito importante. Isso é muito importante, tá? E eu falo pra vocês que a nossa vida, a nossa saúde, ela é essencial, porque assim, tudo acontece a partir de você. Tudo acontece a partir de nós. Então, quando você está bem, certo? Quando você está bem, você tem ânimo para trabalhar, você tem ânimo para estudar, você conecta com pessoas, lugares, viagens, você tem uma elevação espiritual, você tem uma energia. É igual se a gente fazer uma comparação da semente. A semente ela é plantada no escuro, porque a terra é escura. Mas o sol traz a luz para que aquela semente ela cresça, ela floresça, dê frutos. E todos nós somos uma semente. E que precisamos nos desenvolver. Então, é isso, é entender que você é importante. Aceite a sugestão do médico. Aceite quando o médico proporciona isso para você. Aí você pode falar, mas eu tomo 20 remédios. Mas
Talvez você só tá tomando o remédio e o remédio só tá indo nos sintomas. Veja a autossugestão, dê ouvidos à autossugestão do médico. Às vezes ele fala que é para você deixar de assistir televisão de reportagens sensacionalistas que disseminam pânico, medo, sabe? Às vezes é para você tomar um banho de sol, às vezes é para você tomar um banho de mar, às vezes é para você adotar um bichinho de estimação, um animal de estimação, de repente é para você mexer com as plantas, de repente é para você ouvir músicas alegres, de repente é para você dançar, de repente é para você fazer um esporte. Sabe, entrar numa academia, o médico sempre dá uma sugestão, porque assim, é o conjunto das ações que vai te levar ao resultado desejado. E é assim, gente, é saber que todo dia você pode melhorar um pouquinho. Todo dia, o método Kaizen é a melhora contínua. É todo dia um pouquinho. Então, vá ao médico. Aceite as recomendações médicas, sabe? Se conecte com o bem-estar, com a saúde e vai carregando essa bateria que estava 5, ela vai estar 10, 15, 20, 30, até chegar no 100%. É um processo, tá certo? É o que eu desejo para você. E olha, promete para mim que você vai cuidar de você, porque não existe ninguém mais importante que você. Você tem que ser o número 1. É isso que eu desejo pra você e até o próximo vídeo.